queridas companheiras aqui presentes, almas irmãs das redes sociais, é o nosso querido estudo bíblico que se desdobra nesta oportunidade. Hoje vamos nos deter no capítulo 6 do Evangelho de Lucas, versículos 43 a 45, a árvore e seu fruto, recordando que no capítulo 6 de Lucas nós encontramos o célebre Sermão da Montanha, que é a síntese do ensinamento moral do Cristo. A ética universal, as leis morais estatuídas por Deus desde sempre para as suas criaturas, encontram-se de forma resumida no Sermão da Montanha. Em Lucas, no capítulo 6, algo já estudamos sobre Jesus, o Senhor do sábado, a nomeação dos 12 apóstolos, bênçãos e ais, amor pelos inimigos, sobre julgar o próximo, e agora a árvore e seu fruto. Jesus caminha para o fechamento da sua conferência, da sua exposição. Faço uma pausa para cumprimentar Maria Helena, Rosa Fernandes, Rosa Claro, que estão conosco à distância, mas sempre perto. Depois de tantas considerações, de tantos conselhos, Jesus faz estas ponderações que leio agora nos versículos 43 a 45. Porque não há boa árvore que dê mau fruto, nem má árvore que dê bom fruto, porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. O homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal,
porque da abundância do seu coração fala a boca. Jesus conhece profundamente, conhece como ninguém as nossas almas. Depois de Deus, é o ser que mais e melhor nos conhece. E ele sabia, quando da apresentação do Sermão da Montanha, como sabe hoje, que os espíritos estagiam em níveis diferentes, em níveis evolutivos diferentes, em graus diferentes de atenção, de interesse, de aproveitamento. Ainda hoje é assim. Quando alguém realiza uma palestra, digamos, para 100 pessoas, o orador sabe, ou deve saber, que a atenção não é igual em todos, que o interesse não é igual em todos, que nem todos haverão de assimilar, de absorver e aproveitar igualmente aquela mensagem. E Jesus, pedagógico, lúcido, transparente, leal, amigo, irmão, estava dizendo aos seus ouvintes: estou lhes apresentando a ética universal, estou apresentando a vocês o que meu Pai, nosso Pai, elaborou para a felicidade dos seus filhos, nossos irmãos. Agora, vai depender de cada um de vocês o aproveitamento deste ensino, o aproveitamento desta hora. Eu, na condição de irmão mais velho, na condição de mestre de todos vocês, de médico, vou continuar acompanhando-os. Não os deixarei, não os abandonarei. Vou observá-los. E sei que nem todos apresentarão os mesmos frutos. Estou aqui num esforço tímido, evidentemente, de penetrar a mente do Cristo, o pensamento do Mestre naquele momento. E ele estava dizendo: dentre vocês, aquele que for uma boa árvore dará bons frutos. Aquele que por enquanto não for ainda uma boa árvore, não dará bons frutos. Eu vou identificá-los, vou reconhecê-los, não pelas frases, não pelos discursos,
não pelas atitudes exteriores, mas eu vou identificá-los, reconhecê-los como meus discípulos fiéis ou não, por suas obras ou por seus frutos. A semente que estou lançando é boa, porque esta semente é a semente do Evangelho. Esta semente é boa porque é a lei divina estatuída por nosso Pai. Mas, se esta semente boa que lanço agora no terreno dos seus corações não encontrar uma terra preparada, fértil, esta terra, por enquanto, ainda não dará bons frutos. E ao dizer isto, Jesus está também nos orientando a respeito do autoconhecimento. Se eu formular esta pergunta, que cristão sou eu? Que discípulo sou eu do Mestre? Ou ainda, como saber se estou trilhando as pegadas de Jesus? Como saber se estou indo bem ou não, ou mais ou menos? Jesus nos orienta, dizendo, por nossos frutos. Quem sou eu que tenho apresentado no ambiente onde estou? Que tipo de influência exerço sobre as pessoas? O que desperto nos ouvintes? O que o próximo, mais próximo, pensa de mim? Estou sendo instrumento do bem, da luz, da paz? Ou estou sendo instrumento da sombra, da perturbação, do desassossego, da infelicidade? Os nossos frutos. Porque, posso ler outra vez, porque não há boa árvore que dê mau fruto. Se sou um discípulo sincero, só posso dar frutos bons. Se sou um discípulo insincero, desleal, não posso dar bons frutos, nem má árvore que dê bom fruto. Porque cada árvore se conhece pelo seu próprio fruto, pois não se colhem figos dos espinheiros, nem se vindimam uvas dos abrolhos. Traduzindo, abrolho, ou abrolho, ou abrolhos, são aqueles rochedos marítimos que emergem das águas. Em qualquer rio, ou nos mares, nos oceanos, nós encontramos aquelas pedras enormes que se destacam na paisagem. Essas pedras são os abrolhos.
nestes rochedos não nascem uvas. É isto que Jesus está dizendo. Portanto, se trouxermos o coração endurecido, petrificado, impermeável ao bem, não seremos tocados pela mensagem. A mensagem não nos penetrará, ou a semente não conseguirá, a semente do Evangelho não conseguirá nos penetrar. E se a semente do Evangelho não nos penetrar, não germina, não nasce, não produz. Por esta razão, mais do que simples ouvintes da palavra, mais do que simples ouvintes do Evangelho, mais do que meros frequentadores de missas, de cultos, de reuniões e palestras espíritas, precisamos cuidar para que o nosso coração não seja um abrolho ou abrolhos. É preciso que o nosso coração se sensibilize, se enterneça, se abra à influência da semente do Evangelho, para que esta semente floresça e frutifique. Se temos produzido espinhos em nossas vidas, se não temos produzido a uva como símbolo da fruta boa, da fruta nobre, que nos dá energia, que nos alimenta, precisamos estacar o passo, auscultar a nós mesmos e verificarmos se não precisamos trabalhar mais e melhor o nosso íntimo. Porque, como diz Jesus no versículo 45, o homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. O bem, portanto, precisa estar em nosso íntimo, em nosso coração, enquanto órgão símbolo do amor. É no coração que está o bem, ou é no coração que o bem não está. Não pode ser um bem puramente labial, exterior. Não podemos nos contentar com as práticas exteriores. Nesse sentido, no versículo 45, recomendo o capítulo 125 do livro Fonte Viva, de Emmanuel e Chico, por título Ricamente. E Emmanuel se inspira na palavra do apóstolo Paulo. Paulo, escrevendo aos Colossenses, capítulo 3, versículo 16, anotou: a palavra do Cristo habite em vós ricamente. Paulo, apóstolo, Colossenses, capítulo 3,
versículo 16. A palavra do Cristo habite em vós ricamente. Olha que verbo interessante usou o apóstolo. O verbo habitar, que significa morar, residir. E quem mora é porque se instalou ali. Quem mora, reside, é porque permanece ali. Uma coisa é estar de passagem por uma casa. Outra coisa é habitar aquela casa, é permanecer naquela casa. E é o que Paulo nos diz: a palavra do Cristo habite em vós ricamente. Ou seja, o Evangelho precisa fazer morada em nossos corações, em nossas vidas. Ele precisa permanecer, porque permanecendo em nós, ele nos trabalha interiormente, ele nos modifica e vamos nos tornando criaturas melhores. O bem, tornando-nos criaturas melhores, se exteriorizará gradativamente. E gradativamente passamos a influenciar o meio em que Deus nos situou, o espírito, a alma. O homem bom, do bom tesouro do seu coração, tira o bem. E Jesus, no versículo 45, usa essa expressão que também merece reflexão: tesouro. O Evangelho é um tesouro, é uma riqueza, é uma fortuna. E por isso precisamos amealhar esta fortuna, termos a riqueza, este patrimônio chamado Evangelho em nós, para que agora, ricos no Evangelho, ricos de Evangelho, nós possamos compartilhar com os nossos irmãos de humanidade este tesouro, esta riqueza, esta fortuna, esta joia que é o Evangelho. O homem mau, do mau tesouro do seu coração, tira o mal. Ou seja, o homem mau é aquele homem ou mulher pobre. O homem mau, em verdade, é aquela criatura pobre de espiritualidade, pobre de evangelho, pobre na sua capacidade de amar, e sendo pobre, miserável na sua capacidade de amar, vai dar o quê para os seus irmãos de humanidade, senão da sua indigência, da sua pobreza? Jesus se reporta ao homem mau, valendo-se da compreensão da época, mas nós podemos dizer que o homem mau, em verdade, é a criatura ignorante, é a criatura ainda atrasada, a criatura pouco evoluída, é a criatura esvaziada de coisas boas, porque nós nos comportamos de conformidade com os nossos conteúdos mentais,
de acordo com os nossos conteúdos sentimentais. Joana de Ângeles diz no seu livro Filho de Deus que cada um se comporta de acordo com as suas resistências e conquistas. Cada um se comporta de acordo com as suas resistências e conquistas. O homem mau é o homem pobre, que ainda não conquistou grandes coisas e vai se comportar coerentemente com a sua indigência moral, com a sua indigência espiritual. Jesus estava dizendo aos seus ouvintes: apresento-lhes o sermão da montanha, cuidem de memorizá-lo, cuidem de guardá-lo, cuidem de entendê-lo, cuidem de absorvê-lo, cuidem de enriquecer-se com esta mensagem, porque uma vez enriquecidos com o Evangelho, com esta mensagem, vocês se apresentarão ricamente onde estiverem, como estiverem, com quem estiverem, e todos perceberão que sois meus discípulos pelo vosso comportamento, por vossas atitudes, por vossos frutos. A advertência carinhosa do Mestre, para que os seus ouvintes se motivassem a arquivar esta preciosidade, este tesouro. Na próxima exposição, nós falaremos sobre a casa sobre a rocha e a casa sobre a areia. Jesus, como orador extraordinário, vai falar de um outro efeito que o Evangelho traz na vida daquele que arquiva, e o efeito que provoca a não absorção da sua mensagem, o não arquivamento da sua mensagem. Como ainda hoje os oradores fazem, apresentam a filosofia, desenvolvem o raciocínio e fecham com uma advertência ou várias recomendações para que o público arquive e tire proveito daquela palestra, daquela conferência, daquela exposição, daquela aula, enfim. A árvore e seu fruto. Que Jesus nos abençoe e que possamos nos enriquecer para que possamos dar bons frutos. E se somos espinheiros, transformemo-nos. E se encontrarmos espinheiros em nosso caminho, ajudemos os nossos irmãos, para que também eles se transformem e possam produzir a seu tempo bons frutos. Deus os abençoe, nos abençoe.